Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina História para o 8º ano, dando continuidade à aula anterior. Vamos falar agora sobre a descoberta dos diamantes. Os diamantes foram encontrados na região do Arraial do Tejuco, atual Diamantina, em Minas Gerais, no começo do século XVIII. No início, os mineradores não sabiam que se tratava de uma pedra preciosa e as usavam como fichas nos jogos de cartas. Quando as pedras foram levadas a Portugal para análise, a coroa portuguesa reconheceu o seu valor e imediatamente ordenou que fossem cobrados na região diamantina os mesmos tributos da extração de ouro. A partir de 1731, foi terminantemente proibido trabalhar o diamante nessa região, sob a pena de confisco de bens e banimento para a África. No entanto, essa medida não foi suficiente para combater a extração ilegal e contrabando de diamantes. Por volta de 1734, para combater o contrabando, o governo português demarcou cuidadosamente a área de diamantes, isolando-a do restante da colônia. No local formou-se o Distrito Diamantino. Em 1739, o direito exclusivo de explorar as pedras foi cedido a funcionários reais, chamados contratadores. Por meio de um contrato, eles exploravam as áreas diamantinas, mediante o pagamento de um tributo à coroa. Os contratadores desfrutavam grande prestígio na sociedade. Um dos mais conhecidos foi João Fernandes de Oliveira, que se apaixonou pela escrava Chica da Silva. A utilização de contratadores durou até 1771, quando a extração de diamantes passou a ser administrada diretamente por Portugal, por meio de um órgão do governo, a Real Fazenda. No início do século XIX, a administração portuguesa liberou gradativamente a garimpagem de pedras preciosas em determinadas áreas, o que encorajou o contrabando. O Distrito Diamantino foi dissolvido em 1882, quando as pedras tinham escasseado e o Brasil já era independente de Portugal. Vou mostrar aqui uma casa no período da mineração diamantina, uma foto que nós temos aqui. Esse livrinho aqui, para vocês terem ideia de como era, na época, as construções. Feito? Foi comentado, então vamos falar um pouquinho sobre a Chica da Silva. Francisca da Silva, ou Chica da Silva, como ficou conhecida, é uma das figuras mais famosas e polêmicas do século XVIII. Descrita como uma negra belíssima e sedutora, Chica nasceu escrava, conquistando sua alforria em 1753. Ela manteve um relacionamento estável por 15 anos com João Fernandes de Oliveira, com quem teve 13 filhos. Chica da Silva ocupou um lugar de destaque na sociedade do período, doou dinheiro a diversas ordens religiosas, forneceu recursos para a construção de igrejas e manteve um nível de vida bastante luxuoso, mesmo após a partida do contratador em 1770 para Portugal. Essa obra foi muito bem realizada e descrita numa série novelar feita pela antiga Rede Manchete. Acredito que vocês encontram ainda essa obra, feita pela Manchete. Para mim foi a melhor descrição. Tem os filmes, tem tudo, mas foi muito boa aí no YouTube ou em alguma dessas plataformas. Perfeito? E as técnicas de mineração do ouro. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? No Brasil, no período colonial, para explorar o ouro de aluvião, os mineradores utilizavam bateias, recipientes de estanho ou madeira.
com formato semelhante ao de um prato fundo. Na realidade é bateias, tá, gente? Ou bateias. Adicionava-se água e, com movimentos circulares, a água era eliminada e o ouro se assentava no fundo do recipiente. Os mineradores também utilizavam sucos de folhas de maracujá ou jurubeba, que provocava a precipitação do metal, devido à acidez do suco. Esse procedimento foi aprendido com os indígenas, que os utilizavam na pesca, pois a acidez levava os peixes a saltarem da água. O fim da Era do Ouro no Brasil, em meados do século XVIII, não significou o desaparecimento do metal. Ele continuou sendo explorado por pequenos mineradores ou por grandes empresas de mineração. A mina de Morro Velho, por exemplo, localizada no município de Nova Lima, em Minas Gerais, só foi fechada em 2003, após quase 280 anos de atividade. No início da década de 1980, a notícia da descoberta de ouro na região de Serra Pelada, no Pará, provocou uma nova corrida do ouro no Brasil. Por se tratar de um veio de ouro de superfície que exigia poucos investimentos, criou-se o maior garimpo a céu aberto da história. Em Serra Pelada, a técnica de extração aurífera mais utilizada era umedecer o solo com a água e adicionar mercúrio, material bastante prejudicial ao meio ambiente, para agregar as partículas de ouro e facilitar a separação de outros materiais. O saldo de 11 anos de garimpo em Serra Pelada foi a extração de 42 toneladas de ouro, uma grande degradação ambiental e um cenário de grande miséria na região. A descoberta recente de cerca de 50 toneladas de ouro, platina e paládio na região promete iniciar uma nova corrida do ouro. A exploração mecanizada será assumida por uma empresa canadense e uma cooperativa de garimpos em Serra Pelada. Então, a palavra precipitação significa a reação química da qual se resulta um material sólido separado do líquido onde se encontrava dissolvido. E a palavra paládio, elemento químico que, quando ligado ao cobre e à prata, torna-se muito resistente à corrosão. Tem também grande importância nos trabalhos de joalheria, prótese dentária e etc. Bom, gente, terminamos nossa aulinha aqui. Então, gente, compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, tá? Isso ajuda a melhorar o nosso canal, melhorar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho também. Na próxima aula nós vamos falar sobre a vida urbana e o mercado interno, tá bom? Então, até a próxima aula.